Boa noite, irmãos. Graças a Deus que nos concede mais uma vez a chance de aprendermos um pouco mais com Ele, com a sua palavra. Estive pensando, estudando, meditando, e não só para hoje, mas o nosso grupo de discipulado, nós estamos vivendo um momento que nós estamos estudando o impacto do sofrimento nas nossas vidas. Quem não fez essa matéria ainda, quem não chegou aí ainda, ou quem está fora do discipulado, procura aí alguém, procura o pastor Elinho hoje, dê seu nome, porque esse negócio tem revolucionado a minha vida e a vida dos meus irmãos. E aí, eu tenho sido desafiado a olhar para a luta, olhar para o sofrimento, olhar para os dilemas do dia a dia e buscar em Deus a resposta, a esperança. E aí, eu fui influenciado por essas 3 semanas de estudo, para chegar no sermão que nós vamos ouvir hoje, naquilo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos na noite de hoje. E aí eu fiquei analisando e olhando. Eu moro aqui na Nova Vila e a minha empresa é lá em Aparecida de Goiânia. Então eu tenho uns bons 20 quilômetros para andar todo dia, para ir e voltar. E comecei a observar a situação das pessoas na rua. Tem um determinado trecho que eu passo ali no setor Pedro, que incomoda de tamanha desolação, de tamanho abandono de pessoas. E aí, esses dias, eu tive a curiosidade de andar ali por trás daqueles mercados, lá no setor Pedro também, e percebi situações de gente abaixo da linha da miséria. Fui um pouco mais andar naquelas favelas lá no fundo, já no córrego, lá na Marginal Botafogo, e também percebi mais miséria, mais dor, mais tristeza, famílias destruídas, o vício arrebentando com famílias inteiras. Comecei a olhar e andar aqui pelo centro de Goiânia e também percebi um monte de moças e rapazes, adolescentes abandonados pela família, entregues aos vícios, destruídos. E aí comecei a me perguntar, o que fazer? Como ajudar essas pessoas? Como oferecer uma resposta? E aí, isso me incomodando, e aí fui para casa tentar assistir o jornal. E aí você liga a televisão, é miséria. Você liga a televisão, muda de canal, está falando em roubalheira, milhões e milhões de reais que poderiam e que deveriam estar ajudando essas pessoas, ajudando a saúde pública, que está um caos, tapando os buracos das ruas, tapando o buraco das estradas, e esse dinheiro nunca chega, e aí você se vê num cenário de completa desolação. E aí vem a falta de esperança, vem a agonia. E você olha para aquilo e é levado a pensar e a crer que, de fato, não tem solução. Não há alternativa, não há resposta a ser dada. Somos muitas vezes convocados, diante dessa situação tão adversa, a achar que isso é normal e é natural. E nos conformarmos com esse cenário tão caótico e tão desesperador. E aí eu fui sacudido pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é clara quando diz que isso é um equívoco. A mídia pode dizer, sim, que está tudo perdido. As pessoas, de um modo geral, que não têm a Deus, não têm a Cristo, podem até defender e crer nisso. Mas eu e vocês, não. Nós somos chamados a ser a resposta a essa situação.
Mas como dar essa resposta? Se muitas vezes nos falta essa esperança e essa convicção. E aí eu fui encontrar alento na palavra do Senhor, porque eu confesso a vocês que me senti pesado, desanimado, meio frustrado. Somado a isso, uma falta de dinheiro horrorosa. E aí, como é que a gente faz diante de um cenário tão ruim, de um cenário tão adverso, diante de uma suposta crise, né? Eu estou tentando evitar essa palavra crise, mas eu acabo voltando nela. A resposta está em Jesus Cristo. A resposta a tudo isso está na palavra do Senhor. E eu quero convidar você a acompanhar comigo a leitura do texto de 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 em diante. O texto nos diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que se não vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que se não vê é eterno. Glória a Deus. Nós somos convocados a olhar não para isso tudo que eu acabei de falar agora há pouco, não só para esse cenário negativo e tão desanimador, mas nós somos clamados, convocados a olharmos para aquilo que Deus pode fazer em nós e através de nós. Nós vimos o vídeo, duas situações muito marcantes e que devem sacudir a nossa alma também. Nós percebemos um irmão numa situação extremamente adversa e desesperado, à beira do desespero. E nós percebemos um povo num outro estado, num outro país, que se dispôs a orar por alguém que eles sequer conheciam. Há quanto tempo você não ora? Há quanto tempo você não coloca de verdade a sua vida, as suas situações, aquilo que tem te incomodado profundamente na presença do Senhor? O texto que nós lemos começa dizendo: por isso não desanimemos. Paulo estava entendendo aqui que um cenário de sofrimento, de perseguição, de luta, há uma tendência de desanimarmos. Mas sabe por que nós desanimamos? Porque nós perdemos o foco. O nosso foco é Jesus. O nosso maior exemplo é Jesus Cristo. É para Ele que nós temos que olhar. Eu estava lembrando, as crianças cantam: com Cristo no barco tudo vai muito bem. E passa o temporal. Sem Cristo no barco tudo vai muito mal. E as coisas não se resolvem. E eu tenho hoje 43 anos e eu me dei conta de que esse ensinamento que eu recebi lá na escola dominical no interior da Bahia estava fazendo falta. Eu tinha esquecido dele em muitos momentos da minha vida, do meu dia a dia. E às vezes isso deve acontecer com você também. As lutas, elas estão aí. Deus usa o sofrimento para nos aperfeiçoar, para nos fazer homens e mulheres melhores. Não estamos livres desses sofrimentos, não estamos livres das lutas, das dores, não estamos livres, estamos inseridos num mundo contaminado pelo pecado e vivemos com pessoas pecadoras e nós também somos pecadores. E esses pecados, essa estrutura pecaminosa toda, gera em mim e em você sofrimento e faz com que nós também geremos em outras pessoas também dores e sofrimentos.
E nós somos conclamados a olhar para o que o Senhor nos está dizendo e mudarmos de atitude. Uma coisa muito comum que acontece quando estamos inseridos num cenário de crise é esquecermos de Deus, perdermos o foco em Deus, esquecemos que a nossa necessidade maior e central, ela tem que ser de Jesus e do seu Evangelho na nossa vida. E aí nós substituímos isso muito facilmente por aquilo que está nos incomodando. Porque às vezes não é fácil nos colocarmos como servos de Deus e vivermos o Evangelho que Deus quer que vivamos. Não é fácil o cara chegar lá na minha empresa e me oferecer 80 mil por dia para eu passar uns negócios lá errados. E eu precisando desesperadamente daqueles 80 mil, o cara chega, aí você pensa, é Deus, né? É Deus que usou. É Deus que usou esse ímpio, pecador, para resolver o meu problema. Mas você lembra que a palavra de Deus diz que às vezes, se possível, ele se transformaria, o Satanás se transformaria em anjo de luz para, se possível, enganar os eleitos de Deus? Se possível fosse. Mas aí nós temos que dizer não e querer o dinheiro, né, Cláudia? Faz falta, não faz? Às vezes. Temos que dizer não, porque a resposta certa, ela vem do Senhor. Ainda que a minha empresa feche, eu não vou me deixar corromper. Não vou me deixar corromper. Não vou seguir a turba desesperada que vai tudo para o inferno. Porque se Deus não tiver misericórdia e eles não se arrependerem e se converterem dos seus maus caminhos, eles vão perecer no inferno. E aí a gente começa a entender por que Paulo diz que a nossa leve e momentânea angústia, tribulação, sofrimento. Uai, mas espera aí, pastor, eu vivo a minha vida inteira de sofrimento. E algumas pessoas, isso acontece mesmo. E aí? A pergunta que eu tenho para fazer para você é o seguinte: o que é a sua vida aqui na terra, ainda que você viva 100 anos, comparada à eternidade que Deus tem reservado para todo aquele que for fiel a Ele? Não é nada. É um lapso, são segundos. O que Deus tem reservado para o seu povo é além de tudo que a gente pode pedir, pensar ou imaginar, é o que o texto nos diz. Não perca isso de vista. Não troque isso por bobagens, por dinheiro, por vantagens pessoais, por ilusões. No discipulado, quarta-feira, estávamos falando sobre ilusão ou alguma coisa assim, e aí eu falei, olha, correr atrás desse tipo de coisa é igual usar crack. E aí os meninos discipulados ainda riram, porque, mas como é que você sabe? Eu disse, não, eu não sei, mas é que eu tinha sido impactado por duas situações lá na rua da minha loja. Um rapaz, eu tive curiosidade, eu não aguentei, eu fui lá procurar saber, na quinta-feira, qual é a idade dele. O cidadão tem 42 anos, ele é mais novo do que eu. Mas ele está só a capinha da gaita, está destruído, fisicamente destruído. Os pés já tudo enfaixado, né? Porque ele toma aquele carotinho de pinga, né? Já foi internado não sei quantos centros de recuperação, tinha esposa, tem filhos, está tudo torto, tudo atrapalhado na vida daquele homem. Mas ele diz que ele não consegue se livrar do vício. Ele não consegue ficar longe daquilo e agora ele já nem quer mais. Falei para ele, não, deixa eu tentar te ajudar. Ele disse, não, eu não quero mais não. O único jeito que você vai me ajudar é me dando dinheiro para eu comprar mais cachaça para eu beber.
Não vou dar. Velhice, essa ajuda você não tem de mim. No dia que você quiser comer, eu vou te levar no restaurante e você vai almoçar comigo. Agora, não vou te dar marmita, nem vou te dar dinheiro. Isso aí você esquece. Porque eles pegam a marmita e trocam por cachaça. As pessoas estão cegas. Vivem como se Deus não existisse. Precisam desesperadamente da ação de Deus. Mas como falar de uma coisa que você não vive? Se você não tem essa alegria, se você não crê que as coisas vão melhorar, se você não tem esperança de que Deus vai fazer uma intervenção poderosa na sua vida, no pós-vida, né? Quando Jesus voltar, você não tem o que dizer mesmo. Você se torna vazio e é mais um sem esperança. Muitos de nós vivem assim, com um grande presente nas mãos e não usufruem disso. Não vivem, não usufruem, não experimentam dessa alegria de servir a Deus. Estevão estava lá, sendo apedrejado, ele olha e fala maravilhas do que ele estava vendo, porque ele vivia isso. Quantos homens de Deus marcaram a história do mundo, porque criam verdadeiramente naquilo que eles pregavam. E nós somos conclamados a viver dessa mesma forma. Crendo, acreditando que esse momentâneo tempo de luta, de dor, de sofrimento, ele, primeiro, não deve nos desanimar. Segundo, não deve roubar definitivamente a nossa esperança. O texto ainda diz para nós, de novo, não ficarmos olhando para aquilo que está ao nosso redor apenas, porque essas coisas são temporais, elas vão passar. Em nome de Jesus, eu quero convidar você a olhar para aquilo que Deus tem de promessas para você e para mim. A palavra de Deus nos chama a colocar diante dele tudo aquilo que nos incomoda. Qual é a situação que lhe incomoda, além da falta de dinheiro? Porque essa é comum a todos nós, ou a maioria de nós. São problemas familiares, às vezes. São situações profissionais, são situações dentro da própria igreja que tentam roubar a nossa paz, o nosso sossego. Uma série de doenças. Coisa difícil no mundo é você mexer com uma doença grave, terminal às vezes. Difícil. Mexe muito conosco, tira a nossa paz, tira o nosso sossego. Na nossa candeia nós oramos por uma empresa embrionária, né? E estamos orando por esses irmãos há dias e crendo que Deus vai fazer. Crendo que Deus vai fazer um milagre na vida desses irmãos e na empresa deles. Mas esse tempo de espera é angustiante. É angustiante. Mas nós somos chamados a colocar essa angústia na presença do Senhor. E buscar nele a resposta. Buscar nele o alento. Buscar nele aquela coberta que às vezes é invisível, como nós vimos aqui no texto, no vídeo, e que nós aprendemos no discipulado, que vai nos aquecer nos momentos de muito frio, de muita angústia, de muito desespero. Nós precisamos de alento, e o verdadeiro alento está em Jesus. O verdadeiro alento está na palavra do Senhor. Não está na força do seu braço, não está na sua capacidade intelectual de resolver os seus problemas, não está no meu dom pessoal de vender, porque quando eu acredito muito que eu vou vender, os clientes somem. E nos dias que eu oro e peço a Deus, Deus, tem misericórdia,
E aí parece que ele testa, me testa, né? E abre a loja às 7 da manhã, aí quando dá 4 horas da tarde, a loja ainda está às moscas. Aí eu vou lá para a porta e tem dia que eu grito, desesperadamente, lá na porta da minha loja. Grito mesmo. E aí Deus levanta 1, 2, 3, 10 clientes, 15 clientes, 20 clientes. E supre a minha necessidade. Estava fazendo um levantamento nas minhas contas. Os 6 últimos meses, foram os piores meses da história, dos 30 anos de história da minha empresa. Mas foram os 6 meses que eu mais paguei conta. Glória a Deus. Não me pergunte de onde esse dinheiro veio, que eu não sei, as contas não fecham. Não fecham. E eu só pude sentar com meu sogro e orar e agradecer a ele pelo milagre. Milagre. Não tem outra explicação. Só fecharam, só foram pagas porque Deus pôs a mão e me abençoou. E na conta de Deus, 2 pães e alguns peixes, ou 2 peixes e alguns pães, alimentam a multidão. Alimentam a multidão. E a gente precisa crer nisso. Ele pega a água e transforma em vinho, melhor do que o vinho que era servido no início da festa. Encha seu coração de esperança. O texto diz: traga à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Está com medo da zika? Está com medo do chikungunya? Está com medo de um monte de coisa? Coloque isso na presença do Senhor em nome de Jesus. Está desesperado porque não sabe como é que vai pagar a conta de luz amanhã? Coloque isso na presença do Senhor. Creia que Deus vai nos usar. Comece a pregar essas verdades. Ainda que você não receba, preste bem atenção, não estou aqui dizendo que você vai chegar amanhã e vai se tornar um milionário, não estou dizendo isso não, viu? Toma cuidado aí. O que eu estou dizendo a você é o seguinte: Deus tem um plano poderoso para a sua vida. É isso que eu estou dizendo para você. Ainda que isso inclua falta de dinheiro, desespero, doença, dor, angústia, e ainda que isso dure sua vida toda, Deus tem algo muito melhor preparado para você. É isso que eu tenho que dizer para vocês hoje. Eu queria estar andando nas minhas caminhonetonas porque eu gosto delas, mas eu já não tenho mais nenhuma. No dia que Deus quiser que eu tenha, eu vou ter de novo. Se Ele quiser. Se eu não quiser também, paciência. Ele vai acalmar meu coração em relação a isso. Mas olhe para Jesus. Mais importante que o carro novo do ano, bonitão, mais importante do que uma conta recheada, mais importante do que a saúde perfeita, mais importante do que tudo isso, é a paz e a esperança que Deus coloca no coração de todo aquele que crê. Eu creio, glórias a Deus. Não porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque Ele me escolheu e colocou um Espírito Santo aqui dentro de mim. E que nos momentos mais difíceis me aquece, me sacode, me põe no caminho certo. E quando eu não estou conseguindo, Ele levanta vocês. Ele levanta vocês para me ajudar. Muitos de vocês. Volte e meia, algum de vocês passa lá na minha loja. Volte e meia, um de vocês me liga para conversar. E curiosamente, nesses dias, são os dias que eu estou destruidinho, bagunçadinho, arrasado. Deus levanta um de vocês para me ajudar. E vocês, às vezes, nem sabem, né? Mas Deus vai lá e usa um de vocês. Precisamos estar dispostos a servir aos outros. Precisamos estar dispostos a orar uns pelos outros. Precisamos estar dispostos a crer que Jesus tem alento, que Jesus tem conforto, que Jesus afofa os leitos,
que o Espírito Santo nos consola, nos conforta, que muitas vezes tem uma proteção especial, protegendo a gente de um monte de coisa ruim. Deus provê isso para o seu povo. Nem sempre vai nos livrar da fornalha, nem sempre. Às vezes Ele nos livra estando lá. Mas tem muitos casos na história que mesmo crendo, mesmo esperando em Deus, a execução aconteceu. E aí é um mistério de Deus. É um mistério de Deus. Mas a nós cabe crer que dias melhores virão para a glória do Senhor. Tenha essa esperança, em nome de Jesus. Quero desafiar você a crer nisso, a ter essa esperança em seu coração. Amanhã começamos mais uma daquelas semanas difíceis. O cenário político bagunçado, a economia bagunçada, inadimplência nas alturas, tudo bagunçado. O que não pode estar bagunçado é a nossa crença e a nossa esperança em Deus. Isso não pode estar bagunçado. Vamos orar. Vamos crer que Deus vai fazer a diferença em nós e através de nós, em nome de Jesus. Eu queria convidar você a curvar sua cabeça para nós orarmos. Coloque aquilo que te incomoda na presença do Senhor, em nome de Jesus. Aquilo que tira sua paz, que tenta tirar seu sossego. Coloque isso na presença do Senhor, em nome de Jesus.